Ano novo começando e com ele vem as nossas metas, nossos objetivos, e nada maior, nada mais importante do que fazermos deste ano um caminho para nos aproximarmos ainda mais de Deus, de buscarmos verdadeiramente o reino de Deus e a sua justiça, de conhecermos mais a palavra de Deus. Por isso eu quero convidar a você para neste mês de janeiro fazermos juntos a leitura do Evangelho segundo São Mateus. Leremos um capítulo por dia. São Mateus possui 28 capítulos e assim em pouco tempo, em 28 dias, teremos lido e refletido sobre todo o Evangelho segundo São Mateus. Então anote na sua agenda para você acompanhar um vídeo de cada vez, um por dia. Vou postar este hoje, amanhã o segundo, depois o terceiro e assim sucessivamente. E peço a você que compartilhe desde já este material riquíssimo. Chame a sua família, convide os seus amigos, porque eu tenho certeza que esse será um tempo abençoado, de muito conhecimento que Deus nos revelará. Começando então, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1. Pegue aí na sua casa e acompanhe comigo. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz, de Raabe. Boz gerou Obed, de Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliassim. Eliassim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu em virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem justo, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, no princípio deste capítulo 1, nós vemos aqui a genealogia de Jesus. E, a princípio, parece meio sem sentido ficar repetindo e repetindo as gerações. Fulano gerou Ciclano, Ciclano gerou Beltrano, fica até de certa forma cansativo, aqueles nomes difíceis até de serem pronunciados, mas tudo isso para fundamentar a humanidade de Jesus. Jesus Cristo, nosso Senhor, assumiu verdadeiramente a nossa humanidade, a mesma humanidade que nós
Ele não desceu de paraquedas, não desceu de uma nave espacial. Ele não é um homem divinizado, não é um extraterrestre. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele tem uma história. Ele está inserido na história. Ele assumiu a nossa história. Essa é a grandeza do mistério do amor de Deus, incompreensível a cada um de nós. Deus, na sua infinita sabedoria, misericórdia, poder, habitando em luz inacessível, ele desce e assume a nossa história e assume a nossa humanidade. E aqui uma característica que me chama a atenção deste texto, segundo São Mateus, é que retrocedendo, a genealogia de Jesus vai até Abraão, começa em Abraão. E aqui eu faço um paralelo para você entender entre o Evangelho segundo São Mateus e o Evangelho segundo São Lucas. Nós temos 3 evangelhos sinóticos, 3 evangelhos que olham para o evento de Jesus Cristo com a mesma perspectiva. Por isso são chamados de sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Cada um dos evangelistas escreveu o evangelho tendo um destinatário específico. Não escreveu para alguém simplesmente, mas escreveu para alguém concreto, para uma comunidade concreta. São Lucas escreve para os pagãos. São Mateus escreve para os judeus. Então aí está uma grande diferença do destinatário. Se você pegar o Evangelho segundo São Lucas e ler esta mesma perícope, esta mesma passagem da genealogia de Jesus, retrocede até Adão, o pai de todos os homens, judeus e pagãos. Todos os homens descendem de Adão. Então, como São Lucas está escrevendo para os pagãos, ele retrocede para dizer: vocês também são filhos da promessa. Vocês também têm essa descendência de Jesus Cristo, que retrocede até Adão. Aqui em Mateus, Mateus que escreve para os judeus, retrocede até Abraão, o pai da fé, que recebe a promessa de Deus, o primeiro a corresponder, o nosso pai Abraão. Assim pensam os judeus, assim, batem o peito com este orgulho. Somos descendentes de Abraão, então Jesus também é descendente de Abraão. São Mateus faz questão de reforçar isso. No Evangelho segundo São Mateus, você vê diversas vezes São Mateus colocando Jesus como aquele que cumpre a fé. No batismo de Jesus, por exemplo, São João diz: não, eu não sou digno de amarrar as suas sandálias, e o Senhor vem para eu te batizar. Não faço isso. Jesus diz: agora que importa, cumpramos a lei. Então, durante todo o Evangelho segundo São Mateus, nós observaremos isso. Jesus é aquele que cumpre a lei. Jesus é o descendente de Abraão, filho da promessa. Assim, São Mateus escreveu para os judeus, para identificar, para inserir Jesus na história. Jesus não é alguém, mas alguém muito específico, anunciado pela boca dos profetas, descendente de Davi, como havia sido anunciado, filho de São José, filho legal, filho adotivo, não filho biológico, mas filho de fato. Por isso, inclusive, como nós acabamos de ler, e aí eu já passo agora com você para a segunda parte deste capítulo 1 que nós acabamos de ler, o anjo Gabriel diz a São José: tu lhe darás um nome, tu lhe porás o nome de Jesus. E para os judeus, dar o nome esta propriedade. São José é o pai legal de Jesus. Deus deu, de fato, a São José a paternidade de Jesus. Não a paternidade biológica, como nós também lemos aqui, antes que eles coabitassem, a Virgem Maria concebeu pelo Espírito Santo. Não pela ação humana, mas pela ação do Espírito Santo. E aqui eu chamo a atenção, nós poderíamos falar sobre a riqueza deste capítulo 1, do anúncio do arcanjo a São José. Daríamos aqui para fazer uma palestra de horas e horas e horas, mas resumindo os pontos mais importantes. Primeiro, São José era um homem justo. E aqui justiça não é essa concepção que nós temos de leis, de regras, nada disso. Ser justo na linguagem bíblica é ser ajustado.
como um sapato ajustado, uma roupa ajustada, que nem é grande demais, nem pequeno demais, não aperta, nem folga, é ajustado. Assim é São José. Nem para a direita, nem para a esquerda, ele é em cima da vontade de Deus. Em São José, a vontade de Deus se realiza. São José é aquele homem justo que vive perfeitamente na vontade de Deus. Este é o homem escolhido por Deus. Não caiu de paraquedas. Muitas pessoas pensam erroneamente que Deus, imagine só, na sua infinita sabedoria, Deus que existe na eternidade, na ausência de tempo. Então Deus tem todo o tempo do mundo e conhece todas as coisas. Ele preparou a Virgem Maria, ela é imaculada, em vista inclusive do nascimento de Jesus, concebida lá atrás sem pecado, em vista de um evento futuro, que seria o nascimento de Jesus. Toda preparada, sem mancha, sem mácula, cheia de graça, escolhida na plenitude dos tempos, como nos fala a palavra. E aí algumas pessoas pensam que não, que São José, Deus, ai, nossa, agora eu tenho que dar um pai adotivo para o meu filho? Não sei quem eu chamo. Ah, não tem ninguém, vem você mesmo. Que absurdo, que absurdo. Do mesmo jeito que a Virgem Maria foi pensada, planejada, escolhida, assim também é São José. Homem escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus, para ser na terra o representante do Pai. Quem é este homem que Jesus chamava de Pai? Você já imaginou a grandeza disso? E aí, outra característica que nós devemos trazer para a nossa vida, além dessa justiça de São José, o homem justo, eu também quero ser assim, perfeitamente conformado à vontade de Deus. A atitude de São José perante a gravidez da Virgem Maria. Muitas pessoas entendem totalmente errado essa passagem. Primeiro é que São José olhou para a Virgem Maria, desconfiou dela, queria abandoná-la, não é? Queria abandoná-la em segredo, como está aqui. E aí muitas pessoas pensam assim, não é? São José levou um susto. Minha noiva está grávida, me traiu, não vou, não é? Difamá-la em público, para que ela não seja apedrejada, mas vou chamar ela no cantão, ter uma conversa no pé do ouvido, e aí, filha, que isso? Confiei em você, você fez assim comigo? Fica aí com as suas negras, eu tô indo embora. Vou te rejeitar em segredo. Muita gente pensa, não é? Que José, o justo, o maior de todos os santos, homem escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus, faria um absurdo desse. E não é nada disso. Meu irmão, minha irmã, entenda bem. São José conhecia a Virgem Maria. São José conhecia muito bem a Virgem Maria, homem justo, cheio do Espírito Santo, e a Virgem Maria já era cheia de graça antes da concepção do Verbo. Porque quando o arcanjo Gabriel aparece à Virgem Maria, lá no Evangelho segundo São Lucas, o arcanjo Gabriel não diz à Virgem Maria, ave aquela que será cheia de graça. Não, ave cheia de graça. Que caritomene, a Virgem Maria é sempre cheia de graça, plena da graça de Deus. E aí imagine só você conviver com essa mulher, conviver de forma íntima. Se eu falasse para você hoje, imagine só, Frei Gilson é culpado, acusado de ser líder da maior rede de prostituição da América Latina. Meu Deus do céu, isso é um absurdo. Imagina se você visse a notícia, Padre Paulo Ricardo é chefe do maior esquema de corrupção do Brasil. Fake news, isso é mentira. Isso é mentira, eu não acredito. E aqui nós estamos falando de dois grandes homens, mas dois grandes homens pecadores. Porque tanto Frei Gilson como o Padre Paulo Ricardo, apesar de serem grandes nomes, homens de Deus, são pecadores. A Virgem Maria é imaculada, cheia de graça, totalmente tomada. E você convivia intimamente com essa pessoa próxima? Se você entendeu, se você percebeu minimamente isso, quando alguém disse, ela está grávida, São José jamais duvidou da Virgem Maria. Muito pelo contrário, ele, um homem de Deus, na sua humildade profundíssima. São José é o terror dos demônios. Assim nós rezamos na sua ladainha. Terror dos demônios.
São José. Por quê? Por conta da sua humildade extrema. São José é humilde, 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 humilde. É a humildade de São José. Ele percebendo que Maria, cheia de graça, aquela mulher que ele conhecia, estava grávida, ele entendeu imediatamente que algo divino havia acontecido com ela. E não se sentiu digno de participar daquele algo divino que estava acontecendo. Ela, a minha noiva, ela foi escolhida. Agora é minha hora de sair de cena. Ela foi escolhida, eu não. Eu não sou digno, eu não mereço. Pela humildade de São José. Em momento algum ele duvidou de Nossa Senhora. Ele sabia que não era por mãos humanas que ela estava grávida. Mas não se sentindo digno, ele resolve rejeitar Maria em segredo. Abandonar, nem rejeitar, perdão. Ele resolve, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente, versículo 19. Como é que ele faria isso? Não é ter essa conversa, não é passando um sermão nela, nada disso. São José amava a Virgem Maria, como ama até hoje, e entendia e conhecia a mulher que estava diante dele. Se Maria fosse pega grávida antes do casamento, seria apedrejada. São José então decide, eu vou embora. Eu vou embora secretamente. Vou sair daqui, primeiro porque não sou digno de participar deste algo divino que acontece com a minha noiva. Eu não sou merecedor. E segundo, se Maria aparecesse grávida e São José estivesse ali, né? O que aconteceu? Não estou sabendo. Etc e tal, Maria seria apedrejada. Mas se ela aparecesse grávida e São José tivesse ido embora, a culpa recairia sobre José. Safado, sem vergonha, engravidou aqui a Maria e fugiu. Covarde. E todos acolheriam a Virgem Maria. E ela não seria apedrejada. E o culpado seria São José. Então São José assume esse sacrifício. Ele está disposto a deixar a sua carpintaria, deixar a sua vida, deixar a sua amada noiva, a deixar a sua dignidade, a deixar o seu nome, a ser tratado como a pior das pessoas, um crápula, em vista do amor que ele tem pela Virgem Maria. Olha a grandeza, meu Deus do céu. E aí em sonho, São José que tinha essa sintonia fina com Deus, ouvia a voz de Deus. Enquanto estava acordado, homem justo, ajustado, até mesmo dormindo, ele dormia com o coração voltado para Deus. Por isso o arcanjo Gabriel aparece para ele e diz, José, versículo 20, filho de Davi, não temas receber Maria por tua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo, confirmando aquilo que São José já sabia no seu coração. E São José acorda e imediatamente faz conforme o anjo lhe havia dito. Assume a Virgem Maria, dá o nome a Jesus. Convosco Cristo tornou-se homem, como nós rezamos naquela oração belíssima, composta pelo Papa Francisco, que Deus confiou a José o seu filho. Nele Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, ó justo José, intercedei por nós. E que nós, meus irmãos, eu e você, possamos, assim como São José, confiarmos em Deus, nos sacrificarmos por Deus e não termos medo de receber Maria. Primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro de 2026, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. A Igreja Católica faz questão de começar o ano, todo o ano civil, honrando a Virgem Maria, lembrando, reforçando, afirmando a necessidade que nós temos da Virgem Maria para a nossa salvação. Ela não é a salvadora, mas é por meio dela que nos vem o Salvador Jesus Cristo. Que São José nos ajude a nos aproximarmos da Virgem Maria, a nos aproximarmos de Deus e fazer deste ano de 2026 um ano mais conforme a vontade do Senhor.
que busquemos de fato, e não por brincadeira, que busquemos de fato o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, tendo essa certeza que todo o resto é acréscimo. Todo o resto vai passar, só o reino de Deus, só aquilo que é de Deus vai ficar para sempre. Espero que você tenha gostado. Escreva para mim aqui nos comentários o seu nome, por favor. Eu quero saber quem é que está começando conosco neste primeiro dia. Hoje é o primeiro dia, o primeiro vídeo. Escreva aqui, por favor, seu nome. Eu estou aqui, eu vou participar, eu vou acompanhar. Você assume aí esse compromisso de nós caminharmos juntos nesses 28 dias deste mês de janeiro. É só um capítulo por dia. É só um capítulo, passa assim, ó. E no final desses 28 dias, nós teremos lido todo o Evangelho segundo São Mateus, refletido e aprendido muitas coisas em nome de Jesus. Escreva para mim nos comentários e, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Quantas pessoas precisam receber este propósito no início do ano de buscar mais a Deus? A hora é agora. O tempo é esse. Não pode se deixar para depois. Então, por favor, compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Compartilhe este vídeo e amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, no nosso segundo vídeo, segundo capítulo do Evangelho segundo São Mateus, eu espero você. Muito obrigado, beijão e até a próxima. Fique com Deus.